Salve, galera! E aí, pessoal, tudo bom? Tô sumido, verdade sejam ditas, mas estou de volta. Estamos aqui. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Já beberam água? Então, vamos que vamos com mais um vídeo comigo! Então, pessoal, nesse momento eu queria trazer um pouco para vocês sobre ética e cultura. E elas parecem ser bem parecidas, mas você percebe que elas têm aspectos com decorrer que definem cada uma delas. Então, vamos que vamos embora. Vou começar com a ética, tá bom? O que para ética é correto? O que para ética é errado? Então, só daí vocês já podem ter um pouco de noção do que é ética com a pergunta que eu fiz. A ética, ela transita muito nesse campo do que é o certo, do que é o errado, do que é visto a bons olhos, do que não é visto a bons olhos. A ética, ela tem muito dessa questão bem enraizada de trazer uma resposta, de um caminho, vamos se dizer assim. Isso é ético a se fazer, isso não é ético a se fazer. E isso está no nosso dia a dia, isso está no nosso trabalho, isso está na nossa faculdade, isso está no nosso curso, isso está na nossa família. A ética, ela está em todo o planeta em si, ela está em todo o redor. Agora, a ética, ela tem valores universais, ela tem princípios universais que, graças a Deus, hoje elas são aderidas ao todo o mundo. Mas você percebe que ela tem uma visão muito ampla, ela tem uma visão muito geral. Agora, caminhando um pouquinho para a cultura, para entender um pouco da cultura, eu vou trazer um exemplo muito básico. Em uma tribo indígena, vamos dizer assim, é normal andar, vamos dizer assim, sem roupas, vamos dizer assim. E aí você pega que para eles já é algo normal, já é uma coisa do cotidiano deles. Isso é uma cultura deles. Isso é uma coisa específica de um determinado lugar. Existem danças, existem comidas de determinados lugares. Existem elementos de determinados lugares. A ética, ela existe dentro do contexto de uma aldeia indígena. O que é o correto, o que não é o correto ali dentro. Eles têm esse senso de, poxa, isso aqui é certo, isso aqui não. Mas muito provavelmente os valores do que é o certo e o que é errado dentro de uma cultura indígena, muito provavelmente, ou com certeza, não são iguais à Cidade de Pedra. Então, não trazendo uma resposta geral, que acredito que para essa pergunta não existem respostas gerais. Mas a cultura, ela tem coisas particulares. Ela tem coisas que só de cara as pessoas dizem assim, isso aqui é de X lugar. Isso daqui, tal comportamento é de tal pessoa. Tal comportamento é de tal pessoa. E a ética, vamos dizer assim, ela tem o objetivo de tornar as coisas mais coesas, trazer uma visão, vamos dizer assim, uma visão mais justa, uma visão mais global, vamos dizer assim, de forma bem redundante, tá bom? Já a cultura, ela é algo particular. E aí, Vitor, como dentro do indivíduo, a cultura e a ética, elas transitam juntas. Como que é uma pessoa que viveu a vida toda em uma aldeia indígena, vamos dar exemplo, que comia com a mão, e aí ela foi para uma empresa
E aí, dentro dessa empresa, existe um código de ética que as pessoas têm que comer com talheres, etc. E aí? É um choque? É uma quebra de valores pessoal daquela própria pessoa? E aí? Vamos que vamos. Como eu digo sempre, não tem resposta para essa pergunta. Mas, trazendo na minha visão, na minha observação, o indivíduo em si, ele é um ser social. O ser humano, ele é um ser social. Isso é fato. E a partir do momento em que ele se permite se inserir em um determinado contexto, ele tem que seguir os padrões daquele lugar. Ele tem que seguir os hábitos daquele lugar para que ele possa ter êxito ali. Não é que o indivíduo que é inserido em um ambiente onde os hábitos não têm muito a ver com a cultura dele, ele vai deixar os valores dele de lado, mas ele vai deixar os valores dele internamente com ele e vai começar a ter hábitos para poder se encaixar dentro daquele contexto. Então perceba, a pessoa começa a ter hábitos, a ter comportamentos para poder ter um resultado ali, porque se ela está ali é por algum motivo. Ela não estaria à toa ou a Léo, para que ela tenha um melhor resultado ali. E aí a pessoa não nega quem ela é em si como pessoa, os seus valores próprios, porque existem valores próprios e existem valores globais. Vocês estão entendendo um pouquinho? Porque os valores ele tem uma visão um pouco mais universal, já a cultura não, ela é algo bem, bem, bem específico, que quando o ser ele é inserido em um contexto onde essas duas coisas, não vou dizer se choca, porque elas não se chocam, elas de fato elas podem uma complementar a outra. Existe um jogo psicológico, mental, um jogo de cintura, pode assim se dizer, para a pessoa ter um equilíbrio dentro de si, de como de fato ela pode manter os valores dela, a cultura dela, e também ela aderir aos valores daquele lugar, ela aderir a, vamos dizer assim, a cultura organizacional daquele lugar, e isso é para todo lugar. E mais uma vez, como eu sempre digo, aqui nada é algo absoluto, porque eu não tenho opiniões exatas, mas são reflexões minhas baseadas em estudos, baseadas em experiências de vida, e eu acho que se todo mundo compartilhar um pouquinho do que pensa, o mundo é um lugar um pouco mais saudável, tá bom? Até a próxima. Beijão. Bebam água, pelo amor de Deus, tá bom? Tchau, tchau.